E aí, futebotequeiro? Hoje a gente está aqui para falar sobre o São Paulo Futebol Clube. São Paulo este que vive nova fase, pois perde seu maior ídolo recente. Rogério Ceni já anunciou sua aposentadoria. São Paulo este que perdeu o Juvenal Juvencio semana passada, que acabou falecendo. São Paulo este que perde outro ídolo, Luiz Fabiano, que já anunciou que não renova, não fica no São Paulo. São Paulo este que está com o Leco à frente da presidência, que substituiu Aidar e que adote talvez um outro modelo de gestão para 2016. O que esperar desse São Paulo, Gabriel? Olha, é muito triste, Rodolfo, a notícia da morte do Juvenal, né? Mas eu acho que as baixas que o São Paulo sofrerá no elenco para o próximo período, sobretudo no caso do Rogério, do Luiz Fabiano e do Pato, não são necessariamente perdas negativas, né, para o futuro do São Paulo, pelo menos na minha opinião. Sobre o Rogério, sem dúvida um ídolo inestimável, um cara que fez a carreira dele inteira no São Paulo e é sem dúvida a grande referência das gerações de São Paulinos que começaram a curtir futebol na década de 90 aí, né? Mas eu acho que o Rogério passou um pouco o tempo dele de se aposentar e me pergunto se ele exercia de fato uma influência positiva sobre o elenco nesses últimos meses da carreira dele, né? Algumas vezes eu tive a impressão de que o Rogério estava muito mais preocupado com como seria esse processo de aposentadoria do que efetivamente com o coletivo, com o grupo do São Paulo. Não sei como os outros jogadores lidavam com isso. Então, nesse sentido, o fim do ciclo Rogério Ceni pode trazer uma renovação necessária, um novo capitão, um novo ânimo, um novo espírito para uma equipe que viveu um ano muito difícil, né? Quanto ao Luiz Fabiano é o famoso ídolo da crise. De fato, alcançou uma popularidade com os torcedores são paulinos, porque é um cara são paulino, é um cara que honra a camisa, que dá muita raça em campo, mas nunca ganhou títulos relevantes pelo São Paulo. Acho que ainda é um bom jogador e que poderia, por exemplo, ser um bom reserva, se o São Paulo pretende de fato disputar a Libertadores. Mas aí cai naquela coisa de o ídolo na reserva sempre vai ter seu nome gritado, e aí, então eu já acho também que essa do Luiz Fabiano é boa pro São Paulo. Exatamente, você imagina com o Doriva extremamente contestado, como seria deixar o Luiz Fabiano no banco, né? E o técnico que vier para o São Paulo inevitavelmente tinha que se haver com isso. Então, nesse sentido, acho que o Luiz Fabiano não é uma perda tão negativa. O Pato é um jogador que teve um ótimo ano e de fato desempenhava um papel fundamental, né, na parte ofensiva do elenco. Mas eu acho que o São Paulo, como você disse, adotando uma política de bom e barato, com contratações mais humildes, menos badaladas, pode de repente repetir a experiência de 2005, quando montou um ótimo time, inclusive campeão mundial, com jogadores pouco valorizados, né, com pouco conhecidos, como o caso do Mineiro, que veio do São Caetano, o caso do Cicinho, que veio do Atlético Mineiro, do Josué, que veio do Goiás, e todos eles Danilo veio do Goiás, Grafite veio do Goiás, Fabão veio do Goiás, pois é. E todos eles formaram uma base extremamente vitoriosa. Então, nesse sentido, eu acho que essa nova fase do São Paulo pode ser excelente. Nesse sentido, acho que é importante, inclusive, anunciar logo um técnico. E agora que eu te pergunto, porque quem montou esse time de 2005, coincidentemente, é um técnico que está sendo cotado para esse momento do São Paulo, que é o Cuca. Para quem não sabe, o Cuca foi técnico do Goiás em 2003, fez uma excelente campanha pelo Esmeraldino. E o que você acha do Cuca vir para o São Paulo? Olha, eu acho que seria uma ótima opção. O Cuca se caracteriza por montar times bons, né? Ele faz boas contratações, fez isso no Galo, que foi campeão da Libertadores. Então acho que seria um bom técnico para esse momento do São Paulo, que o São Paulo precisa se reformular, precisa construir uma base. Da mesma forma, acho que o Levir seria excelente. Coincidentemente, foi o cara que assumiu quando o Cuca saiu do Galo e fez um excelente trabalho, levando o Galo agora para o vice-campeonato brasileiro, né? Ganhando a Copa do Brasil. E se reinventando, que é o que me chama mais atenção no Levir, cara. Eu sou fã do Levir, achei ele uma excelente pessoa. E é curioso, porque ele comandou o São Paulo na década de 90, não foi muito vitorioso, a torcida inclusive chamava ele de Levice Coupe, né? Que foi vice esse ano de novo, mas se tornou um ótimo técnico, se modernizou, parece que passou esse tempo estudando, fez o Galo jogar um futebol ofensivo, um futebol moderno, super... linhas altas, apresentou um novo conceito de futebol e que deixou a gente falar por muito tempo que o Galo era o favorito até certo momento do Campeonato Brasileiro, até o Corinthians desabrochar, ou seja, o Levir. Até é surpreendente ele ter saído do Atlético Mineiro, né? Com certeza, e por isso justamente eu acho que seria uma boa para o São Paulo também. Eu acho que ele fez o Galo jogar o futebol que o São Paulino gostaria de ver seu time jogando, né? Agora, esses são os nomes mais fortes. Um que corre por fora é Paulo Autuori, que é indicado por Rogério Ceni. Sou contra. Então, eu acho que eu não traria o Autuori em hipótese alguma. Eu também, não tem nem discussão. Acho ele um ótimo técnico, né? Já fez um trabalho muito vitorioso. Eu já nem acho mais, assim. Eu acho ele ultrapassado. O que o Levir se renovou
o Paulo Tuori se perdeu na carreira. Se você pegar todos os últimos trabalhos dele aqui no Brasil, todos eles foram horrorosos, pífios, assim. Inclusive o último pelo São Paulo deixou o time na zona de rebaixamento. Pois é, o Vasco, pô, pelo amor de Deus, o que ele fez com o Vasco. É verdade. E outras opções correm um pouco por fora, que não foram muito citadas ainda, mas a gente pode tentar estabelecer algumas discussões aqui, como por exemplo o Guto Ferreira, que já faz tempo que faz bons trabalhos em clubes menores, foi chamado de Gordiola por um periódico argentino, muito elogiado na terra dos treinadores hoje, que é a Argentina. Verdade. Outros aí, como o Fernando Diniz, que faz um trabalho que deixa alguns de boca aberta, que tenta... Alguns só se for o Rodolfo. Eu não me engano com esse Fernando Diniz, não. Acho que pra jogar o futebol que ele quer jogar tem que ter Iniesta no meio de campo, né? Tem que... Você imagina o torcedor São Paulino, Luiz Eduardo saindo tocando que nem o Gerard Piqué, não dá, né? Você vai ter um 2016 de doer. Mas enfim, eu acho que o Guto Ferreira é um ótimo técnico, é um técnico promissor, acho que ele pode vir a se tornar um grande treinador, mas eu me pergunto se esse é o momento do São Paulo apostar. Eu acho que todos esses casos seriam apostas, né? E o São Paulo apostou no Doriva e tomou a traulitada do Santos, sendo eliminado de forma vexatória. Apesar de ser uma característica das diretorias do futebol brasileiro trazerem técnicos testa de ferro, assim, momentos de crise, né, como por exemplo o Dunga, que talvez o maior exemplo deles, eu acho de fato que não é o momento do São Paulo trazer um técnico que ainda não se consagrou. Por exemplo, Guto Ferreira nunca treinou uma equipe grande, né? Acho mais acertado nesse momento confiar num cara que seja capaz de montar o time desde a raiz e que tenha cancha para disputar o Libertadores, porque o São Paulo tem um ano promissor pela Mas, por exemplo, quando o São Paulo trouxe o Cuca em 2004 e montou esse time base campeão mundial, quem era o Cuca? O Cuca tinha passado pelo Goiás. Então, talvez... Por que apostar em jogadores menos badalados e não em treinadores menos badalados? Por que apostar só nesses tarimbados? Eu acho que o São Paulo está passando por um período financeiro grave, o Cuca custa muito caro e o Levir acabou de ser vice-campeão pelo Atlético Mineiro. Então não sei quanto ele vai pedir, não imagino que seja pouco, porque ele fez um trabalho excelente lá, foi campeão da Copa do Brasil em 2014. Ou seja, talvez na realidade do São Paulo seja melhor trazer um cara que nunca treinou um grande clube, porque certamente ele vai pedir menos, e talvez seja uma aposta boa, desde que, por exemplo, seja o Guto, que é um cara que eu vejo totalmente preparado já para dirigir um primeiro grande clube na carreira, você não acha? Olha, eu acho que você colocou uma questão que é pertinente mesmo, que é a crise financeira que o São Paulo vive atualmente, né? O São Paulo não está bem nos cofres, isso é preciso ser pesado também na contratação do técnico. Mas eu acho que o São Paulo pode ter um bom 2016, apesar de 2015 não ter sido o ano mais feliz da vida do São Paulino, né? Tomou algumas goleadas em clássicos, mas a vaga para Libertadores chegou aos 45 do segundo tempo e acho que o São Paulo tem que jogar esse torneio para ganhar, porque é uma possibilidade. E aí, montando uma nova base, renovando o seu elenco, acho que seria interessante ter um técnico de mais cancha para chegar chegando. Eu tenho muito receio que um técnico mais inexperiente, como o Guto, por exemplo, caia logo no Paulistão. Imagina se o Guto chega, faz uma má campanha e é logo demitido, cria um problema acaba com o São Paulo. comprometendo o ano inteiro. Né? Exatamente, então nesse momento eu acho que o São Paulino quer um cara como o Cuca e o Levi e nesse sentido é algo a ser pensado. Você acha que vai ser quem? Eu chutando diria o Levi. Eu chutando diria o Cuca. E você, futebotequeiro, quem que você acha que vai ser o treinador de São Paulo? Comente aí, deixe seu comentário. Se você gostou, deixe o joinha. E caiu de paraquedas, é novo aqui, não conhece a gente? Se inscreva. Toda terça e toda sexta tem vídeo novo no canal. Então beleza? É isso e grande abraço. Valeu, gente.